Castro. Seja bem-vindo, meu irmão. Diretamente do aeroporto de Ribeirão Preto, é isso mesmo? Diretamente do aeroporto. Chama eu, porque a galera do meu Instagram tava falando, eu não ia começar, aí não aparece no meu aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu fiz uma introdução antes, porque é legal dar um contexto para a galera, todo mundo entender o tema da live e todo mundo chamar a galera para cá, né? Já está aqui cada vez mais pessoas conectando, sejam todos muito bem-vindos. E, bom, da CLT para a liberdade, Delano, que eu quero a gente fazer uma pergunta para a gente já começar no conteúdo, aqui não tem enrolation. Como é que foi essa virada de chave para você? Compartilhe um pouco da sua história, assim, e como que você virou essa chave de sair de engenheiro, funcionário, eu conheço bem sua história porque a gente trabalhou na mesma empresa, para hoje viver essa vida nômade que eu nunca sei onde você está. Hoje, por acaso, eu soube porque o seu voo atrasou. Bom, galera, primeiro é muito bom estar aqui com vocês. A gente não tem o hábito de fazer tantas lives, vamos ver se a gente muda isso esse ano, né, Fredão? A gente começa a fazer mais. Se o pessoal participar, a gente faz mais. É isso aí. Bom, acho que o primeiro gostinho que eu tive disso foi morando na Europa, que aí eu vi que eu podia estar em vários lugares em pouco tempo, coisa que agora você experimenta um pouquinho disso, né, morando aí. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar em multinacionais, né? Que foi quando eu conheci o Fred, que a gente estava trabalhando na mesma empresa. E a virada de chave que eu, na verdade, decidi que eu queria uma vida diferente foi quando eu cheguei aonde eu meio que estava mirando chegar no mundo corporativo. Então, eu almejava ser gerente global lá em menos de 5 anos. Eu cheguei a gerente global em 4 anos. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu falei, pô, minha vida não mudou nada. Falei, pô, legal, tem um cargo só bom, mas... a responsabilidade. Aumentou um pouco o salário, mas no final eu continuava tendo que acordar às 6h30 da manhã, eu continuava tendo que, às vezes, almoçar no escritório do trabalho, porque eu não tinha muito tempo no almoço. Eu continuava tendo que sair, fazer 1 a 2 horas de hora extra não remuneradas para considerar uma promoção. Eu continuava tendo que fazer pós-graduações que eu nem queria fazer só para aumentar o número de informações no meu currículo. E eu continuava não podendo, muitas vezes, escolher quando eu ia tirar minhas férias, né? E ainda ter 1 mês só de férias, né? E ali eu falei, cara, não é a vida que eu quero, entendeu? Mas também não sabia o que eu poderia fazer diferente, né? Que era o que a gente sempre conversava. Mas ali eu estava com 30 anos, ali eu vi que eu ia ter que escolher um caminho diferente se eu quisesse ter a vida que eu pensava que eu teria, né? Se eu tivesse seguido naquele caminho. Então, assim, ali foi um momento, acho que, de decidir que eu queria outra coisa, entendeu? E você, Legal. Como é que foi para você, Fredonas? Para mim, cara, em primeiro lugar, você falou coisas que eu me identifiquei, assim. É legal a gente comentar, pegar os highlights, assim, né? Eu fiz uma pós-graduação que eu achava extremamente desnecessária. Eu tenho um diploma só por ter, porque é aquele critério não escrito em lugar nenhum, mas que você sabe que se você não fizer, você nunca vai chegar a gerente em nenhuma empresa, sabe? Não é por competência, é por certos critérios burocráticos. Talvez mudou isso hoje, claro, são mais de 10 anos que a gente saiu hoje da CLT. Não mudou. Mas não, eu acho que não mudou tanto assim. Mudou em casos pontuais, não num caso geral, né? Mas, cara, a minha virada de chave é legal, assim, porque hoje mesmo eu fiz um post sobre isso. E eu acho que eu não tenho um momento exato que foi assim, foi isso. Mas eu acho que a soma de pequenos momentos, quando a gente olha para trás e lembra, talvez aqueles que a gente lembra são aqueles momentos de virada que a gente na hora não sentiu, né? E eu tive uma reunião com um amigo, a gente fazia um projeto que na época, no post eu não quis colocar valores abertos, mas era coisa assim, tipo, de $1 milhão para a empresa, nunca tinha sido um projeto desse tamanho para a fábrica. E nós conversamos, eu e o meu amigo que liderava o projeto comigo, a gente falou assim, caramba, cara, quem trabalha demais realmente não tem tempo para ganhar dinheiro. Olha a gente aqui, funcionário, vendendo um projeto para outras pessoas, porque é uma consultoria que ia fazer, ia cobrar $1 milhão da empresa para fazer. E aí, aquele dia eu falei assim, caramba, é verdade, cara. Eu tô aqui entregando a minha vida profissional, os meus melhores anos, em prol de algo que tá me vindo em troca, tudo bem, tinha um bom salário, tinha um bom cargo. E aí eu comecei a observar um pouco o olhar para o lado, sabe? Eu olhava muito a vida do meu chefe, que você conheceu, inclusive.
E era um cara com 33 anos de empresa, bem respeitado na companhia, um baita salário. E eu comecei a olhar com mais detalhes e eu comecei a perceber que, na verdade, eu não sonhava em ter a vida dele. Eu só sonhava em ter o salário, mas eu não queria a vida que ele tinha. Pô, hoje eu tenho meu filho aqui, caramba. Hoje eu moro em Portugal, para quem não sabe, essa live está acontecendo para mim aqui já 11h30 da noite. Eu tenho liberdade de escolher onde eu moro. Meu filho está sendo criado aqui com uma cultura que eu escolhi para ele. E eu vi a vida do meu chefe, ele viu o filho dele nascer e crescer na horizontal, né? Sai cedo de casa, o menino tá dormindo, volta tarde para casa, o menino tá dormindo. Então, não era aquilo que eu queria para mim, só que eu também não sabia o que fazer. Depois, nós descobrimos uma estratégia interessante, vamos falar disso na live ainda hoje. Não é o momento ainda, calma, eu quero só fazer mais uma pergunta para o Delano antes, e depois eu quero entrar na parte de como foi e qual foi a estratégia, a ferramenta que a gente usou e como que isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, tá? Mas, beleza, Delano, fala pra mim. A gente viveu um momento muito parecido. Pra quem não sabe, eu e o Delano, a gente teve um momento que a gente viveu no mesmo apartamento, tá? Não foi um morar junto, foi viver no mesmo apartamento. É bem claro isso, né? Não éramos um casal. Não éramos um casal. E éramos três, a inclusive. gente discutia né, muito em casa. E isso é uma das coisas que eu lembro muito, faz parte da minha virada de chave. A gente conversando em casa e falar, caramba, o que a gente pode fazer? O que a gente pode montar? Que negócio a gente pode trabalhar? E dois engenheiros pensando juntos, a gente pensou em toda espécie de aplicativo que você pode pensar, mas a coisa nunca saiu do papel, né? Porque tudo tinha investimento alto, ia precisar de expertise, ia precisar de um tempo que a gente não tinha, e por aí vai. E aí a gente descobriu uma estratégia mais simples, a gente descobriu um modelo de negócio que a gente não conhecia. E como é que foi, dando assim, o primeiro ganho que você teve? Como é que foi assim, tipo, tá, beleza, tô fazendo algo em paralelo, tô ganhando dinheiro, não é no meu emprego CLT tradicional. Como é que foi esse sentimento? Como é que foi que aconteceu, assim? Bom, a gente vai entrar um pouco mais especificamente, acho que na sequência de como é que funcionou, né? Mas eu lembro que, acho que o Fred tem a memória melhor que a minha, gente. Eu lembro as datas, tá? Eu lembro a época, né? Mas eu lembro que eu fechei o primeiro mês, ganhei, assim, primeiro mês de algo que eu nunca tinha feito, tipo assim, uma área que não tinha absolutamente nada a ver com a minha área de formação. E eu tinha ganho, acho que 1/4 do que eu tinha ganho do meu salário, a mais, né? Eu falei, caraca, você lembra? O Fred 25% a mais no mês no business paralelo. Daí eu falei, caraca, 25% a mais. Sendo que eu tinha passado 2 anos entregando um projeto de milhões, igual o Fred falou. E aí eu tinha sido promovido, nem todo mundo era promovido a cada 2 anos. Eu tinha sido promovido e com um aumento super legal, que tinha sido 8%. Eu falei, caraca, eu consegui 25% em um mês, no primeiro mês, tipo assim, zero experiência e tal. E ali eu acho que foi um pouco, a gente escuta falar essas coisas, né? Mas aí foi a primeira vez que eu vivi isso, que eu falei, cara, se a gente for dono do negócio, a gente ganhar pelo que a gente produz, tipo assim, a gente vai ganhar muito mais do que trabalhando para alguém, né? A empresa, não é porque a empresa é má e tal, é porque é o modelo, entendeu? A empresa tende a pagar o mínimo para o funcionário não sair, tanto que às vezes algumas pessoas ganham aumento na hora que falam que vão sair, né? E o funcionário tende a fazer o mínimo para não ser mandado embora. Se ele vê que ele vai ser mandado embora, ele faz um pouquinho mais. Essa é a lei do mínimo esforço dos dois lados, né? E ali eu vi que, cara, dava para ganhar muito mais se a gente ganhasse proporcional ao que a gente gerava de resultado de fato, né? E não só, enfim, avaliações que o mundo corporativo fazia. Assim. Como é que... O seu foi parecido até, né? Mas não sei como é que isso mudou na sua cabeça. Sempre que eu dou um depoimento sobre motivos que me levaram a tomar a decisão de empreender, eu conto uma história que você me fez lembrar agora, e eu quero que a galera que está acompanhando aqui na live, principalmente se você já viveu o CLT ou vive ainda, coloca qualquer emoji aí se você concordar comigo. Mas assim, eu passava o ano inteiro rezando para que o dissídio do ano fosse acima da inflação. Para ver se eu tinha algum aumento real de salário. Tipo, a maioria nem compara com a inflação, velho. A maioria nem compara com a inflação. Eu só pensava assim, cara, se a inflação for 5%, me dá 6%. Pelo menos eu vou ter um aumento dessa porra. Eu tinha que rezar pro dissídio do ano para ter aumento, né?
E que bom que a gente teve essa oportunidade de se destacar. Também tive algumas promoções. Mas é aquela coisa, você cresce, cresce, cresce até o ponto que você não cresce mais ou que vai demorar muito tempo para você chegar num patamar onde realmente faz a diferença. Onde você chega a uma liderança, um patamar executivo, que tem bônus adicionais e por aí vai. Olha lá, o pessoal está comentando aqui, ó, hashtag PLR, hashtag dissídio. São palavras né, que a gente ama ouvir quando a gente está na CLT. E assim, eu amava também, tá, gente? Não estou nada contra aqui. Mas, Ó, já entrando um inclusive, pouco... até eu ia Né? falar até para a gente conhecer, a gente está com quase 50 pessoas conectadas aqui. Quem hoje trabalha em regime CLT, escreve CLT. Escreve CLT se você hoje trabalha Escreve para pra alguém. gente. E assim, que fique claro que essa não é a live para falar mal, tá? Pelo contrário. Eu acho que o Delano compartilha do sentimento que eu tenho, que assim, eu sou muito grato ao período que eu fui CLT. Aprendi Claro. demais, trabalhei em empresa top, 2 empresas top que eu trabalhei. Tive amigos, tinha um salário bem legal, assim, tipo, claro, não era dos sonhos, né? E geravam uma certa insatisfação, mas ao mesmo tempo não era nada horroroso. Então, assim, eu não estou aqui para falar mal, só estou aqui para falar que, assim, existem alternativas, às vezes, muito melhores e que são desconhecidas por pura educação. A maneira como nós somos educados, a maneira como a escola nos educa, a maneira como nossos pais nos educam, é sempre pensando em sermos bons funcionários e não em sermos livres, em sermos capazes e habilidosos o suficientes para gerar dinheiro da maneira como a gente bem entender. E foi através de um modelo comercial chamado marketing de rede que eu e o Delano começamos a nossa trajetória. E eu quero falar do marketing de rede, primeiro, sério, a gente vive um momento hoje em que qualquer coisa que você ouviu falar sobre esse modelo, esquece. Ele está sendo reinventado. Né? Qualquer tipo de pré-concepção que você tenha, joga fora. Porque a gente está num momento onde a gente está revolucionando o modelo comercial do marketing de rede no Brasil. Agora, como é que foi para mim o primeiro ganho, né? Engenheiro, homem, introvertido, e não parece isso quando eu falo com a câmera hoje, mas, gente, tem quase 11 anos que eu falo com câmera, então dá um desconto. Não compare isso, né, quem está começando com quem já está na estrada há mais de 10 anos. Introvertido, nascido em Salvador, na Bahia, trabalhando em Joinville e Santa Catarina. Então, assim, eu não tinha networking, eu não tinha habilidade nenhuma, nunca trabalhei em área comercial e fui convidado a trabalhar com algo que era completamente fora daquilo que eu já imaginei na minha vida. E malucamente eu disse sim para isso. Então é porque realmente o meu sonho era maior do que o meu medo. Porque eu tinha muito medo para começar. Medo de não dar certo, medo de como é que eu ia fazer, de com quem eu ia falar. E eu lembro do meu primeiro ganho, porque foi uma mistura de sentimento positivo com insatisfação. Eu ganhei R$ 500 no meu primeiro ganho. Porque eu vendi alguns pacotes para amigos próximos. Então, quando eles compraram esses pacotes de produto que eu indiquei para eles, eu ganhei uma comissão. E foram 2 pacotes. Então foi R$ 500 no meu primeiro mês. E eu fiquei assim, pô, ganhei 500 conto, né? Só que ao mesmo tempo eu investi mais de R$ 3.000 e a parcela era quase 1.000. Então, assim, eu tava feliz por ter ganhado dinheiro, mas eu tava triste de estar no negativo ainda, não tava me pagando. Só que isso era puro desconhecimento. Você vê como eu tinha zero noção sobre empreendedorismo. Negócios tradicionais normalmente se pagam em 1 ano, 2 anos. Eu tava querendo me pagar já no primeiro mês. E olha que maluco isso. No marketing de rede é possível. Tem pessoas que se pagam em 48 horas, chega um kit, vende tudo e acabou, sabe? Então, assim, é um modelo que te permite flexibilidade, inclusive, no potencial de ganho. Mas para mim, eu lembro que foi muito marcante, assim, cara, ganhar R$ 500 a mais, porque eu indiquei 2 pacotes para alguns amigos. Assim, eu fiz coisas simples, não vou dizer que é fácil, mas foram simples de ser feitas e que me trouxe muito resultado, assim, sabe? E eu lembro que o seu foi parecido, né? Como foi assim que você também começou, né? Sim, eu marquei meio que mesmo que você. A hora que foi o fechamento do primeiro mês, eu vi quanto que eu tinha ganho lá. E aí que foi essa minha conta aí de, falei, porra, 25% de aumento. Mas a mesma coisa, né? Eu tinha investido alguma coisa, ainda não era um lucro real, né? Era ainda um processo de payback ali. A Dali E aí tive esse Santos mesmo comentou aqui, ó, sentimento. nosso porquê é muito mais forte. E eu não tinha essa noção, sabia, Dali? Não tinha essa noção. Foi uma coisa subconsciente, assim. Tipo, eu queria tanto aquilo que eu me dispus a fazer, sabe? E às vezes as pessoas talvez pensam demais sobre isso. Tem que ser, porque não sei o quê. Tipo, faz, cara, só faz. É a ação que cura medo e que traz resultado. Delano, só fazer uma pausa, porque a audiência é rotativa, né? Entra gente, sai gente o tempo todo. Então, para recapitular para a galera que chegou atrasada.
tema da live é da CLT à liberdade. Como que dois engenheiros conseguiram deixar de lado o regime CLT tradicional, aquela coisa dos horários, corporativo, escritório, para viver uma vida com mais liberdade financeira, geográfica e de tempo. Porque para mim a liberdade de escolha é a soma dessas três. Se está faltando uma das três, você ainda não tem a verdadeira liberdade de escolha. Que é você escolher como, quando, onde, com quem você trabalhar e ganhar dinheiro, né? E, assim, se tá legal esse conteúdo, compartilha. Compartilha com as pessoas que você quer bem, com pessoas que podem abrir um pouco a cabeça, ouvir um depoimento diferente, conhecer estratégias diferentes. Eu e o Delano usamos a mesma estratégia, a mesma ferramenta para poder dar esse depoimento para vocês aqui hoje. É real, é fato, e não é fórmula mágica, não é nenhum milagre, é possível para qualquer pessoa, tá? Então compartilha essa live com pessoas que você entende que você pode ajudar. Pessoas que querem realizar esses sonhos, às vezes não encontram um caminho, porque nós não sabíamos que caminho ia seguir, e por acaso chegou para nós o modelo comercial que nós vamos falar daqui a pouquinho. E se você já compartilhou, coloca aqui, pra gente saber, né? Quem tá com a gente aqui, quem já compartilhou. Eu mesmo já mandei esse aviãozinho aqui para umas 30 pessoas. Eu sei que o Delano já mandou ali também, né? Então, bota aqui se você já compartilhou. E, ó, Rodrigo Beckbrock, comentário de peso, comentário de peso. Coloca o dedo no aviãozinho. É aviãozinho ali de papelzinho ali, ó. Bota aí, vai embora. E quem aqui faz parte da nossa colmeia? Vou começar a falar sobre isso agora. Quem aqui faz parte da nossa colmeia? Para bom entendedor, não precisa falar de novo. Coloca o emoji da abelha se você já faz parte da nossa colmeia. Porque a gente quer saber quem já está com a gente e quem também, de repente, foi convidado a conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz, o que vocês fazem na nossa colmeia, na nossa raiva, né? Bota o emoji da abelha aí, a galera tá botando eu também vale, né? Mas o emoji da abelha fica mais colorido aqui no nosso bate-papo. Aí, boa, emoji da abelha para nós. Vamos lá, continuando nosso bate-papo. Eu tava mandando uns aviãozinhos aqui. Eu do aeroporto, né? Fica mais fácil. Boa. Raíssa, hello, diretamente de Londres, bem-vinda, Raíssa, ó. Tá a galera conectando aí, ó. Maria Lucimar, Elisângela. Elisângela tá na Dinamarca também. Olha aí, como a gente fala de liberdade geográfica, tem uma galera do mundo inteiro acompanhando a gente aqui agora. A Dinamarca é 1 hora a mais, ainda tá tarde, Elisângela. Você é do time Fred Madrugadão. Vamos lá, Delano, vamos continuar com o conteúdo. Agora eu queria ir mais específico. Eu falei que a gente utilizou a estratégia do modelo comercial do marketing de rede, foi o veículo que nos ajudou a crescer. Eu vejo vários benefícios e vários motivos para utilizar esse modelo. Só que eu também, quando eu falei aqui na live sobre ele, eu falei, gente, esqueçam qualquer preconcepção que você tenha sobre esse modelo, porque algo novo está nascendo. Quando eu brinquei da colmeia e tudo mais, é um projeto novo que estamos, né, começando no Brasil hoje, mas do Brasil vai para o mundo, que tem esse conceito de colmeia, onde todos vão colaborar um com o outro. Mas esqueçam qualquer preconcepção que você tem com relação a esse modelo comercial. Mas ainda assim, eu vi muito benefício em começar. E para mim, um dos melhores benefícios para começar no marketing de rede é poder construir algo que em longo prazo pode ser grandioso, maior que qualquer coisa que eu imaginei, como qualquer emprego, ganha 2, 3, 10 vezes mais que qualquer salário que eu poderia ter imaginado, mas que no curto prazo, obviamente, isso não vai acontecer rápido, mas que no curto prazo, ainda assim me dava a chance de ter ganho, de ser lucrativo e de estar aprendendo e estar me desenvolvendo. E um dos grandes motivos de eu ter convidado o Delano hoje, não só pelo fato de a gente ter começado junto e ter histórias similares, mas é porque eu sei o quanto o marketing de rede foi uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para ele, de crescimento profissional também. Então eu queria que você compartilhasse, Delano, um pouco de como é que é fazer parte disso na prática, porque muita gente olha de fora e não sabe a realidade de quem vive isso. Tem muito pré-conceito no sentido de existe conceito anterior e não preconceito no sentido de estar avesso ao negócio, né? E muita preconcepção sobre o que é o modelo. Conta um pouco da sua experiência mesmo, dia a dia, o que você faz, como é que você aprendeu as coisas. Cara, tem uma frase de um autor chamado Eric Worre, ele até escreveu um livro que, para quem é do negócio, já ouviu falar muito, né, que chama GoPro, que fala sobre as 7 habilidades fundamentais para se tornar um profissional da área, né? E uma das coisas que ele fala lá é que o marketing de rede você não estuda, você vivencia. Então, muitas das coisas que a gente foi descobrindo no longo do caminho, disso de desenvolvimento pessoal, da questão de comunidade, de conhecer gente, pessoas, né, em vários lugares e tal, não eram coisas que eu consegui, eu vou falar o meu caso, né, que eu consegui enxergar antes de começar.
E eu acho que assim, na verdade, o Fred que me apresentou, o Rodrigo depois tirou algumas dúvidas, eles nem citaram isso, pelo menos eu não lembro de terem citado isso quando eu conheci. E ainda que eles tivessem citado, talvez eu não tivesse dado bola para isso, sabe? Não ia ter, tipo, não faria muito sentido, porque minha cabeça estava focada em buscar uma maneira de gerar renda extra. Então era só o que eu enxergava. Então, às vezes, a primeira coisa que as pessoas veem é isso. Ah, uma forma de eu gerar uma renda a mais, 25% a mais do meu salário, 50% a mais do meu salário, uma atividade que eu posso tocar em horário parcial e tal. Mas tudo isso que a gente fala realmente as pessoas vão vivenciar desde que elas estejam, de fato, envolvidas e se entregando ao processo. Uma das coisas que eu sempre cito quando me perguntam isso, que para mim foi uma mudança tipo, radical, assim, de 180 graus, é a habilidade de me comunicar em público. Talvez há 10 anos atrás, quando a gente começou, quase 11, eu não sei nem se eu faria live. Eu acho que eu estaria com vergonha até de fazer live, mas falando de apresentações em público de fato, assim, de falar para 15 pessoas, para mim já era um trauma, assim, pra mim Eu era sei. horrível. Então, era algo impensável. Era algo que se alguém algum dia me dissesse que eu ia fazer, que eu ia falar para 23 mil pessoas, como acho que foi o maior público que eu já falei, era impossível conceber um negócio desse, tipo, imaginar que eu faria. Deixa eu fazer um parênteses. Deixa eu fazer um parênteses. Primeira vez que eu vi o Delano falar para 200 pessoas. Não, Vou contar como é que aconteceu. já era uma galera aí, né? Vou falar como é que aconteceu. Estávamos em Joinville, Santa Catarina, onde começamos o nosso Esse negócio, que trabalhávamos em é o paralelo Mercury. na multinacional. E iríamos receber um palestrante VIP naquele dia, famoso Caio Carneiro, o homem que transcendeu. Hoje o Caio Carneiro é unanimidade mundial, todo mundo ama o Caio, conhece o Caio. Naquela época só a gente conhecia. E trabalhávamos com ele diretamente. O Caio, para quem não sabe, vem da escola da venda direta, vem do marketing de rede também. Trabalhávamos juntos com ele. Aliás, beijão, Caio. Eu sei que você está assistindo agora, beijão para você. E aí o Caio chegou em Joinville e falou para mim assim, na época eu já fazia umas apresentações, já estava me desenvolvendo nessa área, que também não era natural para mim, mas comecei um pouco antes. E ele falou assim, Fred, quem que vai apresentar hoje comigo? Não vale você. E o Delano, por acaso, estava do meu lado, mexendo num fio ali, porque ele estava arrumando o computador para apresentação, eu olhei pro lado e falei assim, o Delano. Aí o Caio falou pro Delano assim, Delano, você me dá a honra de fazer a apresentação comigo? Não, isso ele falou depois que eu neguei, né? Ele falou o Delano, eu falei, não, eu não vou nem a pau, vocês estão loucos, 200 pessoas aqui. Eu falei, não vou. Falei decidido, assim. Aí o Caio, com todo aquele jeito dele, me empoderou. Aí eu fui. Não que eu me lembre, os 3, 4 primeiros slides, eu não consigo lembrar de nada do que eu falei. Mas foi uma quebra ali do medo ali. Mas foi um caminho até essas 200, né? Mas é Então, legal falar isso, sabe por quê? O marketing de rede, ele às vezes é vendido como uma ilusão do tipo, faça pouca coisa e você vai ganhar muito. Faça coisas fáceis e você vai ganhar coisas, muito dinheiro, por aí vai. E eu tô aqui para falar o seguinte, você pode sim ganhar muito dinheiro aqui dentro. E você pode ter muita flexibilidade e liberdade de fazer o que você quiser no mundo. Mas você vai ter que fazer algumas coisas que vão ser desafios. Vão estar fora da sua zona de conforto. Você vai ter que se sujeitar a meter as caras, assim, sabe? E não existe negócio no mundo que você vai fazer que não vai te colocar alguns obstáculos na frente, que não vai te fazer superar e se desenvolver. Esse é um exemplo do Delano. Eu tenho vários meus também, pessoais. Então, assim, por exemplo, eu não conseguia convidar as pessoas a fazer uma abordagem profissional. Eu era muito tímido para fazer isso. Eu não tinha medo do que a pessoa ia pensar. Tudo isso acontece conosco, aconteceu conosco também, sabe? cara, mas tem muita coisa que você... Tipo assim, beleza, apresentação em público. Às vezes é muito distante do universo que as pessoas estão assistindo aqui. Mas eu não preciso apresentar em público tudo que eu faço na minha vida. Não é não é um benefício tanto para mim. Cara, o que a gente aprendeu sobre negociação... Cara, tudo é negociação. Eu consegui remarcar um voo por outra companhia, quando eu estava indo para Florianópolis agora. Meu voo perdi a conexão, eu consegui que o atendente me colocasse num voo de outra companhia para eu chegar mais rápido. Cara, foi tudo habilidade de negociação, de como falar, de como interagir. E todo mundo que estava na fila, ninguém conseguiu, né? Então, são coisas que a gente desenvolve de habilidade As habilidades mais pedidas interpessoal. pelo mercado hoje têm a ver com as mesmas habilidades que a gente desenvolve aqui. Só que a maioria das pessoas tem que
pagar MBAs para fazer isso e não necessariamente desenvolve. Vai ter o diploma, mas não significa que aprendeu, né? E não exercita. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem a chance de exercitar numa frequência muito alta. Por isso que é tão Muito. transformador. Não é porque o treinamento é espetacular. O treinamento não tem tantas coisas assim. Mas a frequência de treino, eu acho que é o principal. A gente está num ambiente onde você tem a oportunidade de treinar quantas vezes você quiser, todos os dias, entendeu? Teve algumas pessoas que eu falei rapidinho só sobre isso, que fizeram uma rede na década de 90, pessoas mais velhas, que a gente e tal, tipo assim, deram um modelo ainda mais complicado que era hoje. Rudimentar. Vamos colocar a palavra rudimentar. E o que eles falavam, alguns que eu falei, os caras falaram, cara, não ganhei muito dinheiro, ganhei dinheiro, mas não ganhei muito dinheiro, mas hoje eu ganho muito dinheiro nas minhas empresas ou na minha profissão, graças às habilidades que eu desenvolvi na época do marketing de relacionamento, do marketing de rede. Cara, então, se todo mundo no mundo se desse 2 anos de marketing de rede, o mundo seria um lugar melhor, né? Exatamente. Então, E assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que a gente estava assim, no momento de estar revolucionando o marketing de rede. Na minha visão, eu acho que é a primeira vez, e nasce agora, uma nova empresa no mercado brasileiro chamada Hive. Hive significa colmeia em inglês. Tem esse conceito das abelhas que cooperam entre si. A ideia é que a gente realmente coopere entre nós para fazermos juntos algo grandioso, fazermos juntos uma marca poderosa, mas principalmente o marketing de rede sempre foi muito caracterizado por vender para dentro. Ou seja, as pessoas têm que comprar pacotes grandes, têm que investir em produtos, têm que investir em espaços físicos, dependendo do modelo da empresa. E assim, se vender, ótimo. Se não vender, pelo menos a empresa já fez a venda, sabe? E a Hive nasce com um conceito de tipo, cara, você tem que vender pro mercado, você tem que ter cliente. E ela nasce com uma postura proativa de querer nos ajudar a termos clientes, de querer nos ajudar com uma plataforma digital. Hoje em dia, muita gente, por exemplo, estudando coisas como afiliados, marketing de afiliados, dropshipping, e-commerce. Cara, a gente vai ter praticamente, se você juntar o marketing de afiliado com o dropshipping, com e-commerce, você bota isso tudo num liquidificador, vai ser a sua loja Hive, por exemplo. Qualquer pessoa do mundo pode ter uma loja Hive e indicar pessoas e ganhar uma comissão com isso e praticamente não ter nenhum custo mensal com isso. Então, olha a maneira como a gente vai revolucionar o negócio. É uma maneira simples de chegar no cliente e ter uma gestão proativa por parte da empresa para ajudar no follow-up de cliente, para ajudar nas recompras e por aí vai. Como é que você vê essa revolução e como que as pessoas podem tirar maior proveito disso? Cara, o que eu fui percebendo, a gente foi notando essa falha, eu acho, na maneira de fazer, que o foco estava muito em cima de quem representava a empresa e não tanto no cliente. Lá para 2015, talvez, então, a gente estava no nosso terceiro, quarto ano ali, só que era... E a gente tem, tipo assim, era meio um consenso entre todas as lideranças que a gente precisava mudar esse foco, mas era como se a gente estivesse remando contra a maré, porque a gente queria fazer um movimento que a estrutura da empresa era... Não que eles eram contra, mas não favorecia, né? Toda a parte de sistema, de ferramentas, era tudo voltado para dentro, como o Fred falou, né? Para as equipes e tal. E talvez então, também não tinha tanta tecnologia como hoje para fazer... fazer essa ponte direta, né? Para o mercado. Então, o que foi acontecendo é isso. A gente foi vendo... Primeiro, a gente mudou a filosofia, no sentido de, tipo, a gente entendeu o que realmente é importante, o que causa dano para o mercado e causa dano para o modelo. A gente só não conseguia trazer isso. A gente tinha que fazer uma mudança muito grande de mudar a cultura. É muito mais fácil se você está construindo a cultura, né? Se você está construindo a empresa, do que você pegar e mudar 180 graus um navio. É um esforço gigante. Agora, se você está começando a construir esse navio, é muito mais fácil, né? Então, acho que a gente está nesse momento. Tipo, e esse é o grande motivo de nós, que já, né, temos quase 11 anos aí de experiência, a gente não ter ido para uma empresa que já estava atuante, né, agora recentemente. E a gente optar por construir a empresa, porque a gente vai conseguir fazer com tudo que a gente acredita que é o melhor para o mercado, para o cliente final, enfim, para o modelo ser mais próspero. E é legal deixar, assim, levantar a bandeira da ética aqui também, né? Uma coisa que sempre foi característica nossa é ser extremamente ético no trabalho. Então, assim, se você viu esse conteúdo dessa live e achou que, assim, é muito superficial, a gente teve pouquíssimo tempo para passar para você,
Mas se você viu que pode ser algo interessante, que pode se aplicar no seu dia a dia, que você pode ter uma possibilidade de ter mais liberdade no seu dia a dia, converse com a pessoa que te convidou para estar aqui. Fala com ela diretamente, fala assim, cara, me explica um pouco mais sobre o que eles falaram ali na live, me dá um pouco mais de detalhe, me mostra como que eu posso ter, por exemplo, minha plataforma online para poder indicar algumas pessoas e ganhar comissões. É um primeiro passo que você pode dar, sabe? E se você não foi convidado por ninguém, mas caiu aqui porque já segue o Delano, porque me segue, pode mandar mensagem diretamente pra gente também, né? Que sejamos justos com como você chegou até aqui, converse com a pessoa que foi a ponte para você vir até aqui e assim, se você pensa em, hoje, em empreender de alguma forma, que é uma maneira extremamente simples, com praticamente zero, assim, risco, né? Empreender sem risco é muito difícil, porque empreender envolve risco, mas praticamente zero risco financeiro, onde você vai ter um retorno, onde vai ter plataforma, vai ter tecnologia, vai ter tudo para te ajudar, e principalmente uma comunidade pulsante que vai trabalhar junto com você. Um dos motivos dessa live hoje é poder também trazer um pouco de consciência para o mercado, que isso existe, cara. Porque eu nem sabia que isso existia. E o Delano também não. Então, olha lá, eu confio, acredito nele. Obrigado, professor Geraldo. Obrigado. Você, apesar de flamenguista, você mora no meu coração. E, assim, para a gente terminando essa live, afinal, vai dar 8 horas da noite no Brasil, 8 horas da noite é um momento mágico para a gente. É um momento onde a gente faz a apresentação com detalhes. Inclusive, se você hoje foi convidado para nos acompanhar aqui e pegar um pouco dos conceitos que a gente passou e quiser conhecer detalhes, fale com a pessoa que te convidou, ou comigo, ou com o Delano diretamente também, se veio através de nós. Se você quiser pegar mais detalhes, vai ter uma apresentação agora às 8, tá? Delano, para a gente terminar, para a gente não furar o nosso horário, eu tô, às vezes, olhando para o lado porque eu tenho uma colinha, tá, gente? A gente tem que ter a colinha para ser profissional com vocês. Eu não tenho a colinha porque é o Fred que está conduzindo, senão eu ia ter a minha colinha aqui também. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas, assim, pra gente terminar, Delano, qualquer coisa nova assusta. Mesmo que esse novo seja bom. Pelo fato de ser desconhecido, já nos deixa com um pouco de receio. Qual que seria, talvez, a sua principal mensagem para alguém que quer algo diferente, quer uma mudança, quer trabalhar com mais liberdade, às vezes nem enxerga o caminho, ou está pesquisando alguma coisa, mas tem aquele receio, aquele medinho de dar o primeiro passo, aquela coisa que é natural? Tem uma frase que eu vi esses tempos que é a excitação do novo com o medo do desconhecido. O novo tem essas duas coisas, né? Tem a excitação da novidade, mas ele tem o medo do desconhecido. Então, faz parte você sentir as duas coisas. Eu acho que o mais importante, gente, é assim, tem muito a ver com o momento de cada pessoa, né? Se você está no momento que era o momento que a gente estava há 11 anos atrás, porra, eu estou querendo alguma coisa a mais, eu sinto que eu poderia produzir mais, eu sinto que eu poderia ganhar mais, que eu tenho capacidade de ter algo que poderia me gerar mais liberdade, mais... Às vezes você não sabe o caminho, você não sabe a ferramenta, mas você tem esse incômodo, assim, e ao mesmo tempo essa confiança que tem alguma coisa aí fora que poderia, que você poderia fazer, que poderia te dar um resultado melhor, né? A gente está falando de uma possibilidade. E tem gente que não se dá a chance, que tem esse sentimento, mas não se dá a chance de entender mais, né? E aí eu fico pensando, pô, quanto custa você passar 6 meses sem conhecer? 1 ano sem conhecer, 2 anos sem conhecer. Pô, teve pessoas que eu falei sobre isso há 11 anos atrás. Quanto custou para elas não terem conhecido? Sabe? Então hoje eu vejo muito assim, né? O custo da oportunidade, o custo de não conhecer a oportunidade, na verdade. Pode ser que a pessoa conheça e fala, cara, agora eu conheci e tomei uma decisão, não faz, sei lá, não é para mim. Mas o custo de não conhecer, você nunca vai saber, né? Faz Isso sentido. é o mais perigoso, assim. Então, acho que muito do meu perfil e do Fred, de tudo que a gente conquistou ao longo desse tempo, foi de ter o perfil de, cara, eu vou conhecer, eu vou avaliar do melhor Bora jeito testar, né? possível. Vamos ver qual que é da parada aí. Vou Depois a gente vê. avaliar, vou avaliar do lado de dentro. É sempre isso que eu falo, cara, avalia do lado de dentro. Como é que você vai avaliar, como é que você vai avaliar se o restaurante é bom do lado de fora? Não Quantas dá. coisas na vida a gente, né, vai se basear pela opinião dos outros, né? E às vezes, sei lá, a pessoa fala mal de um restaurante, por exemplo, como você falou, ou fala mal de um filme, e quando você vai ver o filme, você acha assim, tipo, sensacional, caramba, que filme incrível. E a pessoa falou mal, tipo, como assim, velho?
cada um vai escolher o seu caminho. O seu caminho não pode ser ditado pela opinião de outro, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ser estudantes e não seguidores. É isso que eu falo. Então, eu acho que avalia opções. Assim, eu gosto de, além de, claro, né, graças a Deus, a gente consegue ter um ganho financeiro bom no negócio. Eu fui forçado a sair um pouco da minha zona de conforto e estudar um pouco sobre investimentos. E hoje o investimento que eu mais gosto é o investimento de ganho assimétrico. O que é o investimento de ganho assimétrico? É aquele onde o que eu invisto e eu posso perder o meu investimento, o investimento de risco, ele é muito pequeno. Mas que se der certo, eu posso ganhar muito, mais 10, 100 vezes mais daquilo que eu investi. Para mim, o marketing de rede, ele quase se encaixa como um investimento de ganho assimétrico. Por que quase? Porque eu não consigo enxergar perda. Mesmo que você invista em alguns produtos e você não consiga ter um ganho financeiro, ainda assim o que você leva de aprendizado pessoal, desenvolvimento humano, isso aqui, não tem MBA que pague. Então você não perde. Agora o ganho que você pode ter é infinitamente gigante e depende de você. Está muito na nossa mão, no nosso controle. Eu gosto de coisas que estão no meu controle. Eu não gosto de depender de coisas que estão fora do meu controle. Se está na minha mão fazer, eu tenho a vontade de fazer, eu tenho um sonho para realizar, cara, aí são duas variáveis, é tempo e trabalho. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e deixar o tempo trabalhar a meu favor também. Então, fica uma dica, cuidado com overthinking. A gente pensa e no final só pensa besteira. O medo se alimenta de tempo. Quanto mais tempo você dá pro medo, mais ele fica grandão, assim. Então, mata esse bicho rápido. Pensa, se joga, vai viver a coisa mesmo, vivenciar de dentro, tirar suas próprias conclusões. Quem sabe você não encontra algo que, para mim, foi inesperado, porque eu não imaginava viver a minha vida e construir a minha carreira numa área como essa, mas foi mágico e eu agradeço todos os dias por isso. Acho que é isso aí. É uma sala que a gente entrou imaginando que a gente ia ganhar 5 mil reais a mais por mês. Eu lembro que a gente falou disso. Nossa, se eu ganhasse 2 contos a mais por mês, estava lindo já. Já completava o salário, era o estava sonho, maravilha. assim. E aí, depois que a gente entrou na sala e foi passeando ali dentro, a gente foi vendo que dava para fazer muito mais coisa, que envolvia muito mais benefícios, né? Então, entra na sala também. Ó, galera, vamos respeitar o nosso horário. Nosso horário é até às 8. A gente também não quer interferir no sistema da nossa própria equipe, que vai começar uma reunião agora. Para os interessados, fica a dica. Obrigado pela participação de todos. Fazia tempo que a gente não abriu uma live. Foi incrível a participação de vocês. Me deu gostinho e vontade de fazer mais. Então, se vocês gostaram e querem mais disso, eu vou ver como é que eu faço. Porque o Instagram me dá cada porrada, gente. Eu apago no Instagram. Mas eu vou ver como é que eu faço para deixar esse negócio aqui no meu feed gravado Tá em algum ficando lugar. velho, hein, Fred? E aí vocês comentam. Começa a Eu tô ficando... apanhar da tecnologia. Eu preciso usar óculos, não, mas eu não ponho na live porque senão fica um reflexo horrível. Mas bota nos comentários que vocês querem ver outra live. A gente bota um tema... pode entrar em temas mais específicos do negócio também. Eu gosto dessa parte técnica também. O Delano também é muito bom. Então, conta com a gente daqui para frente. Né? Tamo junto e vamos revolucionar esse mercado juntos daqui para frente. Valeu, galera. É nóis. Valeu, Fredão. Até mais.